Vamos abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Nós seguimos a leitura do Evangelho de Marcos, versículo por versículo, deixando a Bíblia explicar a Bíblia. Aprendi isso com um pastor inglês chamado Martin Lloyd-Jones. Ele acreditava que não tem nada melhor do que deixar a própria exposição da palavra de Deus falar aos nossos corações. Ele começou lendo o livro de Romanos na Inglaterra e por 36 anos pregou a Bíblia, o Evangelho, através do livro de Romanos, sem repetir nenhum versículo sequer. Morreu ainda no capítulo 14, mas quando ele morreu, a situação de Inglaterra e de Londres já tinha sido transformado, não pelas ideias dele, mas pelas ideias e as verdades da palavra de Deus. E eu quero ler com vocês, dando continuidade onde a gente parou semana passada, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim na NVT: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus. "Saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntaram. "Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou pela mão, andou-a, ajudou a levantar-se, e a febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Palavra de Deus. Irmãos, aqui tem a passagem onde que, para muitos, é o motivo de Pedro ter negado Jesus, né? Porque nós começamos aqui lendo semana passada que Jesus vai até o barco, chama Pedro para uma boa nova, para uma notícia muito boa. Pedro estava com a sua sogra quase falecendo em casa e a primeira coisa que Jesus faz é curar a sogra dele. É uma palhaçada, né? Alguns hereges falam que isso aqui deixou Pedro indignado e falou: "Quer saber, eu vou negar esse miserável." A gente brinca a respeito da sogra assim, mas eu não tenho nada, nunca tive nada para falar da minha sogra. Deus me deu uma sogra muito boa, porque ela nunca veio para minha casa, ela não gosta de sair da casa dela, ela mora a mais de 100 km de distância, então nós temos uma relação ótima. E no começo do casamento, eu não tinha carro, então eu não tinha, quando a Renata batia saudade da mãe dela, ela era obrigada a pegar o carro, às vezes pegar a Annelise ali, que era menor, e ir para Bandeirantes passar uns dias com a mãe. Eu não tinha dinheiro para pagar mais de 2 passagens e, infelizmente, com muita dor no coração, eu era obrigado a ficar na minha casa sozinho. Não tinha esse prazer de passar uma semana com a minha sogra, com o meu sogro. E quando a Renata saía, é aquela coisa, né? Aquela dor, aquele desespero no nosso coração, o que nós vamos fazer? Eu corria até o mercado, eu lembro até hoje, isso não é piada. Eu corria no mercado, comprava um monte de pacotes de Ruffles, e bis, e barra de chocolate, porque eu não sei fazer comida. Falei, tá aqui, minha janta, meu almoço, tá garantido. Se bater uma necessidade de carne, eu peço um dog frango do Arnaldo e tá resolvido.
E aquele primeiro dia, assim, é maravilhoso, não vou mentir, sabe? Aquela sensação que você pode tomar banho e sair de qualquer jeito, e larga a toalha de qualquer lugar, e come o Ruffles no sofá e deixa o pacote ali mesmo, e pega aquele todinho, depois joga no cantinho do sofá, e vai botando, assim, a embalagem de chocolate na quina, sabe aquela quininha que foi feito para guardar embalagem de comida? A Renata não entende, o Rafael tá aqui, faz sofá, por que faz aquilo ali? Para guardar resto de comida. E você vai deixando, é aquela sensação muito boa, só que eu tenho rinite. Então você pensa, isso aqui que é vida, cara. Só que na terça-feira, quarta-feira, vai acabando a roupa, aquela cesta mágica para de fazer o milagre de fazer minha roupa suja parecer limpa e dobrada na gaveta. Aí a sujeira da casa começa a me dar uma rinite, vai me dando uma agonia, e eu não entendo, eu tiro a embalagem, mas a casa parece que continua suja, vou perdendo a graça de acordar, vou perdendo a graça de dormir, vou dormindo no sofá, vai me dando uma fraqueza, a comida parece que não sustenta mais, até que chega o tão sublime dia que a Renata vai voltar para casa. É lógico que ela está marcada para chegar às 6 da tarde, então eu, como sou um cara precavido, lá para 5:30 começo a arrumar a casa. Vou tirando as coisas que eu lembro, vou jogando, vou limpando. E quando eu olho para trás, assim, antes de ir para a rodoviária, eu penso, cara, tá perfeito, olha isso aqui. Meu Deus, eu não sei porque a Renata reclama tanto, eu fiz isso aqui em 20 minutos. E de repente a Renata chega, cara. E eu nunca na vida, ela chegou em casa e falou, ai amor, que saudade. A primeira coisa que ela fala assim, que porquice é essa? Meu Deus, que nojo. Olha o cheiro dessa casa. Você não abriu a janela desde segunda. E começa a restaurar o ambiente. Começa a mexer naquilo que eu achava que não tinha mais como arrumar, estava perfeito. E ela vai arrumando, vai mexendo, demora 2, 3 horas. De repente eu olho para aquela casa e falo, meu Deus, eu nem sabia que eu morava aqui. Que restauração, nem sabia que era possível. Como fez falta, como... Não só por causa disso, né? Mas faz um trabalho fenomenal. Nessa passagem aqui, irmãos, nós vemos exatamente algo semelhante. A humanidade, em algum momento, na sua maturidade, escolheu se afastar de Deus. Andava com Deus ali no jardim, mas começou a achar que as ideias de Deus não eram tão necessárias assim. Decidiu seguir os seus próprios instintos, seguir as direções de Satanás, as sugestões, e foi fazendo as coisas de qualquer jeito, escondendo os problemas nos cantinhos do sofá da vida. E a realidade é que passaram-se poucos anos e a humanidade entrou num caos terrível. Aquelas pessoas que antes eram livres agora eram atormentadas por Satanás. Em vez de saúde, há enfermidade. Os próprios ensinos agora estavam distorcidos. Tudo estava sendo levado debaixo do engano de Satanás. Às vezes é assim na minha vida e na tua. Nós vamos se afastando de Deus e achando que eu tenho uma ideia melhor aqui, uma ideia melhor aqui. Deus falou assim, mas não é bem assim. Não faz tanto sentido. Eu acho melhor fazer assado. Não tem problema nenhum. Deus falou isso por causa de algum motivo cultural lá atrás. E a verdade é que de repente nós nos vemos de meio de um caos terrível. E nessa passagem, Jesus, depois de receber a testificação das Escrituras, depois de receber a testificação do profeta, depois de receber a testificação dos céus, do Pai dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, depois de vencer as trevas na tentação no deserto, ele começa a organizar o caos. Ele começa a colocar as coisas em ordem. Onde há mentira, distorção, ele aparece com a verdade. Onde há tormento, possessão, ele traz libertação. Onde há verdade, ele traz a cura.
Essa é a verdade do Evangelho que nós estamos pregando aqui nessa igreja. A verdade do Evangelho que traz espanto ao povo. A verdade do Evangelho que traz raiva aos religiosos. A verdade do Evangelho que traz medo aos demônios. Ordem ao caos. Sanidade em meio aos tormentos. Saúde em meio à enfermidade. Vida em meio à miséria e morte. Este é o Evangelho que eu creio. Este é o Evangelho que eu prego. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a verdade do Evangelho não pode ficar restrito nas igrejas. Eu li com vocês a passagem de um dia do trabalho de Jesus. Um dia do trabalho de Jesus. Ele começa o dia na sinagoga. Nós começamos a semana aqui. Mas vocês precisam aprender que o Evangelho não pode ficar restrito aqui nesse quadradinho minúsculo e apertado que nós estamos sendo expostos a cada domingo. Quando ele sai da sinagoga, ele vai para o ambiente familiar. Eu fiz a piada, mas Pedro amava a sua sogra, morava com ele era casado. E nesse ambiente familiar, ele leva Jesus, o Evangelho também. E eu e você temos que aprender que o que nós ouvimos e aprendemos aqui, temos que levar para a nossa casa. Não adianta viver o Evangelho dentro da igreja. Tem que levar para casa. É a velha história do diácono. Que a mulher chegou com a mudança dentro de casa e o pastor perguntou: que é isso, minha filha? E a esposa do diácono falou: vou morar em casa, porque aqui na igreja meu marido é um santo, mas em casa é um demônio. Não adianta nada vir aqui cantar que quer conhecer Jesus e não levar a verdade do Evangelho para o ambiente familiar. É lá que faz a diferença. Mas também não adianta ficar restrito aos nossos, pois Jesus, depois de sair da casa de Pedro, ele foi para as ruas. Ele foi andando pelos cantos da cidade. E o Evangelho tem que ser anunciado e levado através da nossa vida, não apenas pelo aquilo que nós falamos, mas através daquilo que somos e fazemos, pelos cantos da cidade, indo por onde Deus te levar. Começa desde manhã, na hora que você vai na padaria, até a hora que você vai no trabalho, no trânsito, por onde você vai. Você foi chamado para ser um embaixador do reino de Deus, no meio do império das trevas caótico, no meio de misérias e vida e morte, você leva vida. No meio de guerra, você leva paz. No meio da tristeza, você anda com alegria. Foi para isso que Deus nos chamou, para não aprisionar o Evangelho numa noite de reflexão, mas num dia de vida. O Evangelho não pode ficar preso dentro da nossa igreja. A segunda coisa é que o Evangelho ensinado por Jesus é um Evangelho ensinado com autoridade, sem distorções da verdade. Você vê que as pessoas ficaram espantadas porque ele ensina com autoridade, diferente dos rabinos. Os rabinos invocavam os pais, Jesus invoca o Pai. Eles falavam assim: como disse o rabino fulano de tal, como disse o rabino fulano de tal, como ensinou. Mas Jesus não chega invocando homens, ele fala: assim diz o Senhor. A gente tem que parar de ficar ensinando o que os outros caras ensinou. A mensagem de autoridade é quando você pega a Bíblia e fala: assim diz o Senhor. Não, o fulano de tal me ensinou assim, o fulano falou que é assim, o pastor tal falou que é assim. Não importa. O que importa é o que a palavra de Deus ensina. Nós temos que ensinar a palavra com autoridade, sem distorção, trazendo libertação e vida. Jesus não ensinava como um rabino, ensinava como um filho. Um pai chega para mim e fala: ajuda, pastor, porque a minha filha não quer saber de Deus, não quer saber dos caminhos do Senhor. Você quer que eu fale para ela como um pai, como um rabino, como um mestre? A verdadeira mensagem que impacta é aquela que a gente vê na tua vida. Parar de falar: eu aprendi na igreja, e deixar a pessoa ver como você é um filho de Deus. Isso é autoridade. Eu olho para você e vejo que é um filho de Deus. Então quando você fala, não fala porque aprendeu na IBD, fala porque aprende na sua vida. E essa é a mensagem de autoridade de Jesus.
E Jesus não pregava só para os ouvidos, ele pregava para os olhos também. Não falava só com palavras, ele falava com ação. Então as pessoas simples ouviam os seus ensinamentos, mas via a sua autoridade. Vinha o atormentado, ele libertava o atormentado. Vinha o enfermo, ele curava o enfermo. Nós temos sido aprisionados num evangelho de argumentos, de discussão. Esse é o problema. A gente senta numa mesa e no partir do pão, os olhos das pessoas não se abrem para reconhecer Jesus, porque você está tentando discutir que a tua doutrina é melhor que a doutrina do outro, que a tua confissão de fé é mais pura e clara que a do outro, quando na verdade nós somos chamados para manifestar a vida de Deus. Jesus não ficava ensinando o que Hilel ou Shammai falava, ele andava, vivia e pregava com a vida. Por isso o pessoal ficou espantado. Esse cara prega com autoridade. E quando você faz isso, o ministério de Jesus mexia com todos. E toda Cafarnaum se reunia na porta da cidade. E toda Jerusalém vinha para ouvir João Batista. O evangelho de Jesus mexe com todos. Primeiro traz espanto, admiração ao povo que está cansado de ouvir blá, blá, blá. Está cansado de ouvir doutrina disso, doutrina daquilo. As pessoas querem ver verdade, querem ver vida, querem ver realidade, fato comprovado, daqui e ali. Estão cansados de hipócritas, religiosos, nojentos, fingidos, atores, interpretadores de papéis vergonhosos, que se esconde atrás de uma máscara. Eles querem ver a pessoa de verdade, quem você é. Eu sou isso aqui, eu tenho esse problema, mas eu tenho essa fé. Eu tenho essa luta, mas eu tenho essa vitória. Por isso o evangelho mexia, espantava o povo, mas irritava profundamente os religiosos. Os religiosos ficaram com louco. No evangelho de Marcos tem 18 passagens sobre os religiosos. Em 15 estão tentando matar Jesus. Em 15. Quem tentou matar Jesus? Os religiosos, porque eles são mentirosos, eles são fingidos, eles odeiam a verdade, eles odeiam a pessoa de verdade. Eles odeiam. A gente está aqui na igreja brincando, e quantas vezes um religioso chega para mim e fala: Mateus, você não pode agir assim, você é um pastor. Você não se veste como um pastor, você não fala como um pastor, você não brinca como pastor. Eu não brinco como pastor, porque o bom pastor é Cristo. Eu sou um filho de Deus, sem máscara. O que você gosta é Jesus em mim. O que você não gosta sou eu. Me perdoa, estou caminhando em arrependimento para ser transformado de glória em glória à sua imagem. Mas isso mexe com as pessoas, porque de repente eu encontrei uma pessoa de verdade. Como um rapaz que eu estou trabalhando aqui, ele falou assim: o pastor é gente. As pessoas estão cheias de atores. Elas querem conhecer gente. Gente que conhece Jesus. É isso que mexe com as pessoas. E quando você faz isso, traz terror para os demônios. O que você está fazendo aqui? Não vem me atormentar não, pelo amor de Deus. Não chegou a minha hora. Quando o diabo vê uma pessoa de verdade que crê em Jesus, ora de verdade, é sincera, confessa seus pecados e para de interpretar, o diabo não te ataca não, ele foge. Ele foge. Tem gente que tem medo de se acertar com Deus com a retaliação do diabo. O diabo tem medo de encontrar um crente de verdade, irmão. Não é o diabo que invade a porta da igreja. É as portas do inferno que não aguentam a igreja. É Jesus que vai no ambiente do diabo no deserto e acaba com ele lá. É Jesus que chega na terra e falou: acabou, Satanás, agora eu vou botar as coisas em ordem.
essa terra é minha, essa criação fui eu que fiz, e eu vou restaurar essa cidade, eu vou restaurar essa família, eu vou restaurar essa vida, e o diabo não aguenta, porque a verdade chegou, e onde a luz chega, as trevas se põem a correr. O ministério de Jesus traz ordem ao caos, para desfazer a obra do inimigo. 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como? Desfazendo mentiras e as distorções dos religiosos. Você sabe para que serve a religião? E eu não estou falando do que a gente está fazendo aqui. Religião é um sistema criado por homens, com regras de homens, que pegam verdades e transformam em meias verdades para aprisionar pessoas, para fazer o que alguns homens querem que elas façam. Se você está num ambiente onde você tem que ficar pedindo para o pastor para comprar um carro, pedir para o pastor para comprar uma casa, pedir para o pastor para viajar, você não está numa igreja, você está numa cadeia. E o pastor controla como você se veste, o pastor controla como você come, o pastor controla o que você trabalha ou não. Pastor, eu posso sair do meu emprego? Quem tem um emprego é você, irmão. Eu sou lá teu tutor, eu sou o teu dono. Você não está numa igreja, você está numa cadeia. Ah, mas ele pegou um texto. Eu lembro de uma passagem de uma pessoa que veio me perguntar sobre tatuagem. Pastor, eu posso fazer tatuagem? E a pessoa falou assim, porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: não farás tatuagem. O texto está em Levíticos. No texto de Levíticos fala lá, não farás tatuagem. O povo de Israel estava peregrinando, eles não tinham RG, não tinham CPF. Ora eles estavam aqui, ora eles estavam lá. E a passagem fala para eles não fazer tatuagem, por quê? Para que todo mundo soubesse identificar quem era de Israel e quem não era. Porque os povos que o cercavam era tatuado. Então, se uma pessoa de um povo inimigo quisesse se infiltrar no povo de Deus, não tinha como se infiltrar porque estava com tatuagem, não tinha como arrancar, identificar. Então eu não vou fazer tatuagem para o pessoal me identificar como povo de Deus. Ok, vamos continuar lendo o texto? O texto fala assim: não apararás a barba. Mas na mesma igreja falava que tinha que cortar a barba. Não pode deixar a barba crescer. Não pode fazer tatuagem por causa desse versículo. Mas a mesma igreja fala que você não pode deixar a barba crescer. Mas no mesmo versículo está falando que você não pode cortar a barba. E aí? Vale metade do versículo? Essa outra metade não vale? Foge disso aí, irmão. Isso é distorção. Não estou falando para fugir do lugar, estou falando para fugir da mentira. O evangelho não é sobre o que você tem que se vestir ou como você vai comer. Não toqueis, não manusieis. Essa roupa vale aqui, ali não vale. Você pode falar assim, não pode falar assado. O evangelho é o que você é em Cristo Jesus. Você é a nova criatura? Então você vai aparecer com Jesus. Você é um pássaro? Então você vai voar. Você é um peixe? Você vai nadar. Você é um cachorro? Você late. Você é um filho de Deus? Você anuncia as boas novas do evangelho. Então não adianta eu ficar tentando transformar um defunto e maquiar o defunto para parecer vivo. Você precisa nascer de novo. E Jesus veio distorcendo as mentiras da religião, porque eles falavam que se você der o dízimo, não precisa ajudar o pai. Porque a religião estava mais preocupada com o dízimo, lógico. Mas se você fala para o sacerdote que ajuda o pai, não precisa dar o dízimo. Então Mateus 23 fala: vocês dão o dízimo até do grão de coentro, mas não exerce misericórdia com o pai e fere o honrar o pai e mãe. Vocês estão malucos? Vocês falam que o rapaz não pode carregar o leito e andar no sábado. E por causa dessa regra que Hilel inventou, vocês estão mandando matar. Quando a lei fala, não matarás. Vocês estão malucos?
Então, determinado homem cria determinada doutrina, seja ela qual for. E por causa da doutrina, seja ela qual for, eu não posso amar você, eu estou com raiva de você e eu quero que você se dane. Mas Jesus falou para amar o próximo. Como você pode entrar em guerra em nome de um Deus que mandou você viver em paz? Por causa de distorções, nós estamos sendo enganados, irmãos. Mas o Evangelho irrita, porque ele acaba com tudo isso. O Evangelho também traz libertação para quem está aprisionado e atormentado pelo inimigo, vivendo no medo. Chegou uma moça aqui na nossa igreja, e ela deu o testemunho que ficou anos aprisionada com pânico, porque um dia tomou a ceia em pecado. Tomou a ceia em pecado. E ela foi tão atormentada que porque ela fez esse ato, já era, estava condenada, já era. Um outro irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso vir na tua igreja? Porque na minha igreja eu já estou condenado ao inferno. Lá não tem como ser salvo. Eu falei assim: maravilha, eles te mandaram para o inferno, nós te mandamos para o céu. E a pessoa vive atormentada por causa de uma distorção. Porque um dia tomou a ceia se considerando indigna. E eu virei para ela e falei assim: mas algum dia você tomou a ceia se considerando digna? Mas a Bíblia não fala, pastor, examine-se, pois, o homem a si mesmo? Sim. E o que você encontra quando você se examina? Paulo encontrou o que quando se examinou? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o versículo continua: graças a Deus por Jesus Cristo. Você tomou em pecado porque você é uma pecadora e precisa se arrepender. Mas Jesus concede graça, perdão, libertação e cura. O pânico se foi, a alegria voltou. Porque Deus liberta, a verdade liberta do tormento, da mentira, das distorções e traz cura. Por onde Jesus passa, Ele traz cura. Ele tira o medo e traz alegria. Ele tira a doença e traz cura. Cura para o corpo, cura para a alma, cura para a família, cura para o casamento, cura para a cidade, cura para a igreja. Pois esse é o Deus que te sara. Salmo 103 fala: bendiz a minha alma, Senhor, bendiz o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Esse é o evangelho que eu creio. Eu não preciso de um pedaço dele ou esse pedaço, eu quero tudo, irmão. Agora, o interessante é como Jesus se movia, né? Qual é a motivação do seu coração, a não ser glorificar a Deus e por amor ao próximo? Jesus não estava interessado na aprovação dos religiosos. Jesus não está nem aí porque os religiosos falam. Ele chega até em João 5 e fala: sabe por que vocês não podem crer? Porque vocês buscam a glória uns dos outros. Eu já falei isso aqui. Você nunca pode desfrutar de tudo que Deus tem para você se a tua preocupação é o que um religioso vai falar para você. Nós fizemos uma noite de louvor e adoração ontem aqui. E estava top ontem. Quem veio aqui estava top. E de repente tinha um irmãozinho com um cavaquinho. O pagode é do capeta, assim. Mas que... pagode é do diabo. O worship é de Deus. Vai tomar banho. Bom era os hinos. A maioria dos hinos era música. Marcha de carnaval. Eles pegavam a marcha de carnaval e mudavam a letra. Não existe música do capeta, existe letra do capeta. Porque o ritmo é de Deus. E ao partir... E Deus foi vindo e foi vindo. Aí eu cansei, porque eu não gosto de pagode, eu sou do heavy metal. Os nossos...
E as pessoas vão sentindo a presença de Deus. Ah, mas você tocou pagode? Não, eu toquei pragode. O que vão achar? Pintou de preto? Falaram pra mim, Rui, que quando você pinta de preto, eu achei que era atrair demônio. Não, na parede preta não dá pra ver os demônios. Mas eu nunca vi os demônios nem na parede branca, nem na roxa. Capeta é aquela parede que o Kaique tinha lá em Alvorada, roxa. Aquilo é lilás, coisa do diabo, que coisa ridícula. Capeta é o cara que deu a ideia de pintar de roxo, tá muito feio. Tô brincando, vai que tá aqui. Era tudo culpa do Vandinho, ficou falando que é culpa do Vandinho. Aí o Vandinho foi tirando o lilás e botando o preto. Aí eu falei, ué, Vandinho, agora mesmo, sumiu os demônios, não tô vendo mais demônio nenhum. Caramba. Pô, pelo amor de Deus. Aí você vai, eu tô nem aí pra tua opinião, cara. Eu tô aqui pra salvar as pessoas, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Pega a tua opinião, guarda pra você, esconde, eu não tô nem aí. Jesus não tava nem aí pra opinião desse povo, não. Por que eu vou ficar preocupado? E ele não aceita testemunho de demônio também. Tu és o santo, diz Deus. Cala a boca. Você não viu o texto? Cala a boca. Os caras trazem e fazem entrevista. Ei, você tem medo de mim? Ele é o pai da mentira, mano. Eu tenho medo. Conta a história que uma vez o demônio foi na igreja, nessa igreja aí que gosta de entrevistar o capeta, e falou, e aí, demônio? Você gosta da igreja batista? Ah, batista eu amo, porque quando eu manifesto me dão uma aguinha com açúcar. E você gosta da igreja tal? Ah, aquela igreja eu amo, porque as irmãs se vestem assim na igreja e assado na rua. E aqui na nossa igreja? Aqui você não gosta não, né, demônio? Ah, aqui eu adoro, porque aqui eu dou entrevista no horário nobre da TV. Quer saber da opinião do diabo? Estão dizendo, o satanista falou. E daí? Não me mande esse vídeo. O satanista falou, até o satanista está falando que essa música, pelo amor de Deus. O fulano de tal falou que a bonequinha Hello Kitty não tem a boca, irmãos. Você já viu a Coca-Cola? Ela vira atrás e fala, alô diabo. A Coca-Cola em inglês, irmão, tinha que ser hello devil. Pelo amor de Jesus, sai dessa desgrama. Agora com o TikTok, qualquer imbecil fala qualquer coisa em qualquer lugar, os caras acreditam e ficam mandando no grupo da igreja ainda. Eu nem comento para não ficar nervoso, irmão. Eu não tô aceitando testemunho de nada. O meu testemunho que importa é isso aqui, ó. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E é isso que movia Jesus. Religioso, tô nem aí. Capeta, eu não ligo. Vamos fazer uma batalha. Eu não tô nem aí pro diabo, irmão. Eu tô aí para Deus. E eu me importo com as pessoas. Jesus não tinha tempo ruim. Ele vai da igreja e arranca o demônio. O demônio estava onde? Onde o demônio estava? Na igreja. Leia o texto. Ele encontrou o demônio na igreja. Na igreja tem um monte de demoniado. Aí encontrou o demônio na igreja e vai para casa de Pedro, traga a vida de Pedro segurando a sogra dele e vai para a rua e não tem tempo ruim porque ele está aqui para fazer a vontade de Deus. Quando você acorda, você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para fazer nada, você está aqui para glorificar e agradar a Deus. Cada oportunidade de vida é uma oportunidade de glorificar o seu nome. Então o que nós devemos fazer diante dessas verdades? Básico, irmão. Primeiro, creia na verdade e no poder do Evangelho. Já falei e vou repetir até que você aprenda. O Evangelho é aquilo que Deus fez e fará através de Jesus. E isto é Evangelho, o resto é religião. O que Deus faz? Isso é Evangelho. Eu creio no que Deus fez, eu creio no que Deus está fazendo e eu creio no que Deus fará. Creia nisso. Não confie em você. Você não sabe de nada, você não pode nada, você não consegue nada. Se você ouviu algum coach, ele mentiu para você, você foi um tonto, acreditou nele. Eu estou te falando a verdade, você não pode nada.
Mas Deus pode todas as coisas. Quer restaurar teu casamento? Crê em Deus. Quer mudar tua vida? Crê em Deus. Quer avançar na vida? Crê em Deus. Quer servir a Deus? Crê em Deus. A maior burrice é acreditar em você mesmo. Segunda coisa, devemos trazer diante dele todas as nossas causas. Você vê que na rua começaram a trazer Jesus, enfermos, endemoniados, diante da porta da casa de Pedro, e se juntou uma multidão. Traga suas enfermidades. 1 Pedro 5 fala: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Gente, eu fui falar com um rapaz que está passando por uma tragédia no casamento. Eu perguntei para ele: tem algum motivo de oração? Talvez para se parecer uma pessoa boa para mim, ele falou assim: eu não tenho nada para pedir, eu só tenho a agradecer. A vida do cara está desmoronando. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é preocupação com o ego. Traz para Deus, pô. Apresenta para Ele. Eu não levanto da minha cama nenhum dia se eu não apresentar todos os meus medos, terrores e preocupações na mão de Deus. Eu não levanto. Eu não tenho força para acordar. Eu não tenho força para pregar se eu não chorar 5 minutos ali e falar: Deus, eu não consigo. Eu estou com medo. E quando você entrega para Ele, Ele resolve. Lance sobre Ele. Para que ficar com esse problema? E faça mais. Traga aqueles que não conseguem nem vir. Chama. Eles pegavam os enfermos na rua, paralíticos, e carregavam até Jesus. Você não pode conhecer essa verdade e guardar para você. Você não pode saber que Deus cuida e resolve os problemas e passar, deixar o cara na tua casa afundado, conhecendo a luz, e ter a cara de pau de vir para a igreja. Dá licença, eu vou na igreja. Não, você não vai para a igreja, você vai até Jesus. E a melhor coisa que você pode fazer é vir comigo. É isso que a gente deve fazer. Vim até esse Deus que restaura e transforma todas as coisas. Um Deus que para Ele não tem causa perdida. E para terminar, Ele resolve as coisas de maneira personalizada. Eu gosto dessa passagem, mas em Lucas capítulo 4, relatando a mesma situação, se não me engano, no versículo 40. E olha esse texto, é a mesma história, só que Lucas é um médico, ele é mais detalhista. E ele fala assim: quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares e enfermos até ele. E qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Olha que coisa maluca. Jesus está cansado, de manhã na sinagoga, à tarde na casa de Pedro e à noite na rua, e não importava a multidão que estava em volta dele, não importava o problema, ele tratava individualmente, um por um, de maneira individual e personalizada. Deus atende as multidões, mas trabalha no particular. Não tem causa perdida para Jesus. Ele não está te jogando numa massa, numa lata e fala: eu vou resolver teu problema. Ele conhece o teu coração e vai falar de maneira específica, e vai ter um remédio específico, um tratamento personalizado para a tua necessidade. Qual que é a tua causa, irmãos? Qual é a causa da sua família? Eu quero afirmar nessa noite: não existe causa perdida para Deus. Não existe projeto que Ele não possa restaurar. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Não existe tormento que Ele não possa libertar. Não existe engano que Ele possa trazer a luz e a verdade. Salmo 102, 16. O texto diz assim: porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem, e responderá à oração dos desamparados, e as suas súplicas não desprezará.
o Senhor vai reconstruir. O Senhor vai responder o desesperado. O Senhor não vai desprezar o abatido. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que organiza o caos. Ele é um Deus que bota as coisas no lugar. Mas para terminar, você tem que entender uma coisa. A restauração de Deus nunca é o estado original. Sempre tem um upgrade. Lembra aquele programa Lata Velha que pegava um fusquinha e o Luciano Huck ia arrumar e não devolvia um fusca? Ele devolvia um escritório. Tinha até uma piada, né? O cara, então você é pedreiro, dele fazer um fusca de tijolo. O Luciano era meio maluco. Mas Deus nunca restaura ao estado original. Uma vez na Inglaterra, um homem trabalhando na guarda costeira tinha só um braço e o trabalho dele era organizar as escalas. E num dia as escalas estavam meio distantes e teve um acidente muito próximo de onde ele estava. E uma família ficou presa nas rochas e as ondas batendo, eles foram se afundando. E ele chamou e o pessoal estava a quilômetros de distância, não ia ter como salvar. Ele mesmo pegou o barquinho com uma mão só, foi até essa situação e com um único braço resgatou toda a família, um por um, mantendo o barco no lugar e resgatando. Esse cara virou um herói, porque ele não era profissional de resgate. E fizeram uma estátua em homenagem a ele na entrada da cidade. Uma estátua enorme dele, só com o braço, estendendo a mão e salvando aquela família. Mas de repente veio uma trupe de skinhead, uns adolescentes meio doidos que tem lá na Inglaterra, e vendo aquela estátua começou a pichar tudo, e depois zombou, fez uns desenhos sem saber da história do cara, foi lá e derrubou a estátua, despedaçou tudo. E o povo da cidade ficou chocado, porque o cara tinha acabado de morrer. Era um herói para eles. Então, de repente, o prefeito chegou e chamou a pessoa que esculpiu, o artista, e falou: vamos restaurar, vamos fazer outra estátua. E o arquiteto falou, o artista falou assim: não, mas para que nós vamos fazer uma coisa igual, se a gente pode fazer uma coisa ainda mais bonita e mais forte? Eu vou usar um material que esses caras não vão conseguir pichar, e eu vou fazer um negócio tão grande que eles não vão conseguir derrubar, e vamos deixar um negócio tão firme que não vão ter como estragar mais. É exatamente assim que Jesus Cristo faz. A gente tem que entender que Deus não está restaurando a gente ao propósito, ao projeto inicial. Porque ao que Ele nos chama, a era vindoura, mesmo no Jardim do Éden, mesmo no melhor momento da nossa história como humanidade, lá tinha a presença do tentador. Mas na era vindoura não vai ter pecado. Lá no Éden, o corpo era mortal, era feito assim, mas na era vindoura, o corpo será glorificado. No Jardim do Éden, Adão encontrava Jesus na viração do dia. Mas na glória eterna Ele vai escolher morar como mora hoje, dentro de nós. Eu estou querendo te dizer que você pode ter o problema que for e Deus vai restaurar, mas o que eu estou te dizendo é que não vai ser como você acha, vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Pois a mulher enferma, a sogra de Pedro, ela não é restaurada à saúde, ela é restaurada com disposição. Ela levanta de imediato e começa a servir. Quando Deus tira um demônio, talvez era um menino solitário, um menino abandonado, jogado pelo canto, mas quando Jesus liberta o demoniado gadareno, ele não volta a ser um menino, ele se transforma num missionário que pregou o evangelho a mais de 10 cidades. Quando Deus pega aquela mulher adúltera, samaritana, envergonhada e cheia de vergonha por causa do seu estado, da sua história, Ele não restaura ela a uma mulher casada. Ele restaura ela numa testemunha orgulhosa da transformação de Deus, e ela alcança a cidade inteira. Deus sempre faz mais quando restaura. Quando Deus restaurar a nossa sorte, ficamos como quem sonha.
A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Qual é a causa perdida que você precisa da restauração de Deus? Coloque-se de pé. Qual é o tormento que você precisa de libertação? Qual é a distorção que você precisa encontrar a verdade? Qual é a enfermidade que você precisa de cura? Quando Deus restaurar a tua vida, Ele não vai te colocar no nível original, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos e pensamos. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamento para dar o fim que desejais. Talvez você está pensando assim: eu perdi a minha chance, eu perdi muito tempo, eu errei, eu cheguei num lugar tão longe que não tem mais volta, não tem mais volta para você. Mas para Deus, o Criador que faz as coisas do nada, que com o poder e o sopro da sua voz traz à existência aquilo que não existe, traz vida entre os mortos. Por isso nessa noite, levanta-te dentre os mortos e Cristo lhe resplandecerá. Qual é a tua preocupação, irmão? Qual é a tua angústia? Qual é a causa perdida? Eu tenho as minhas causas perdidas. Eu tenho alguns erros que não tem como voltar atrás. Eu tenho algumas consequências que me atormentam. Mas eu tenho um Deus que é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Tudo que você precisa nessa noite é abrir mão do seu orgulho, se arrepender da confiança que tem em você e crer no Evangelho de Jesus Cristo. É assumir que pensando como você pensou, você chegou no buraco que chegou. É sério. Alguém precisa dizer a verdade para você. Você está no buraco que você está porque você pensa como pensa. Mas eu tenho uma notícia boa também. Para todo que se arrepende, não desprezará o Senhor, o humilhado e contrito de coração. Não desprezará o Senhor. Ele reconstruirá Sião, Ele manifestará a glória que Ele tem, Ele responderá à oração dos desamparados e as suas súplicas não desprezará. E quando Ele fizer, verão que foi Deus que fez, e Ele fez além do que você imaginava. Ele fez com o poder que Ele tem e você não, para a glória dEle e quebrantamento nosso. Senhor, meu Deus, eu apresento aqui essa igreja, esse povo, essas famílias, casamentos destruídos, identidades destruídas, ministérios afundados e naufragados. Por quê? Porque amou um religioso, confiou no homem, se decepcionou com o homem, teve que aprender a confiar em Deus. Deus permitiu que você se decepcionasse com o homem para aprender que o Evangelho é sobre Jesus, não é sobre o pastor A, o pastor B. Tentou e não conseguiu, porque você precisa aprender que você vai chegar lá, mas é pelo poder da graça de Jesus Cristo. É pela graça de Jesus Cristo. E quando olharem para você, vai falar nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Para que você não bata no braço e fala: foi a força do meu braço que me colocou aqui. Não, a força do teu braço te colocou no buraco. A força do teu braço acabou com o teu casamento. A força do teu braço acabou com o teu negócio. A força do teu braço acabou com os seus amigos. A força do teu braço te colocou debaixo de tormento, mentira, engano. Mas a força do braço de Deus vai te colocar num estado ainda mais elevado. Pois onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Se Deus fez por nós quando a gente era ainda inimigos, imagine agora, restaurados, arrependidos e crentes no seu nome, muito mais nos dará, muito mais do que olhos viram, ouvidos ouviram, ou penetrou em coração de homem algum. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ele usa até mesmo o teu erro, o teu engano, a tua burrice, para fazer a glória dele ser exaltada através da tua vida. Não há problema que Ele não possa resolver, não há enfermidade que Ele não possa curar, não há ferida que Ele não pode restaurar, e fará muito mais além, pois eis que faço coisas novas, eis que faço coisas novas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele o domínio em nós pelos séculos dos séculos, amém. Pois Ele é vitorioso, Ele é santo, Ele é digno de ser exaltado e adorado. Ele é o único ser feito, santo, justo e bom, nunca falhou, nunca falhará. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, mas Ele é Deus Todo-Poderoso e escolheu me amar, se manifestar em graça, amor, misericórdia, por amor a mim, pobre, cego, nu, miserável pecador, e por amor a você. Basta se entregar de coração, basta entregar a sua família, o seu casamento, a sua história, o seu ministério, o seu negócio, e falar ao Senhor: agora é teu, faça para a tua glória, faça para o teu louvor, faça o que tu queres, como queres, do jeito que quiseres, faça porque o Senhor merece, o Senhor é digno de ser adorado, louvado, engrandecido, hoje e eternamente, amém, aleluia.